Olá, pessoal! Bom, você está no Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e apresento esse programa que fala de várias coisas e, em especial, o foco é as artes marciais. E aí eu vou contando um pouquinho da minha vida, da minha experiência. É um diário em que eu vou contando as minhas experiências nas artes marciais, o machismo nas artes marciais, que é um problema, é um problemão, que vocês nem imaginam como é complicado treinar, fazer artes marciais. O machismo atrapalha muito, né? A presença das mulheres em dojos e nas artes marciais. Eu posso dizer que é o principal culpado de não ter mulheres nas artes marciais e das mulheres não permanecerem é o machismo. Eu não tenho dúvidas disso nos meus 5 anos de Aikido e que eu também dei uma passeada por várias artes marciais. Eu vi o machismo em todas. Eu vi o machismo em todos os dojos de Aikido em que eu estive. Eu vi não só em dojos, mas eu vi em seminários de Aikido. Eu vi em entrevistas que eu fiz com senseis de Aikido. Então, assim, não é uma questão de esse, aquele ou aquele outro, tá? O machismo está em tudo, em toda a estrutura e toda a organização do Aikido. E digo mais, o que é mais complicado é que o machismo está na mentalidade dos senseis de Aikido. Esse que é o problema. Quando está na mentalidade é muito difícil você arrumar. Está dentro, enraizado. Enraizado. Então, e eu vi isso em todas as artes marciais, não é só no Aikido. Eu tô falando do Aikido porque eu estive 5 anos no Aikido e eu senti na pele. Inclusive, o machismo me tirou dos dojos, né? Eu tô sem dojo e sem sensei. Eu tô sem dojo e sem sensei, justamente pelo machismo deles, a insegurança e o machismo deles. Hoje, gente, voltando, naquela série que eu estou fazendo, em que eu estou linkando o cinema com as artes marciais e com a vida, hoje eu vou falar de um filme muito especial. É um filme bem legal, eu indico para vocês esse filme. Esse filme é importante e ele é bem real. Realmente ele foca numa parte da história do Reino Unido, britânica, da Inglaterra, e fala muito da história das mulheres, tá? Então é um filme que é baseado em fatos reais e algumas das personagens que aparecem no filme são baseadas em mulheres que realmente existiram. E uma coisa interessante, além de focar no movimento das mulheres, na conquista das mulheres pelo voto, pelo direito à educação, o direito a mandar no seu corpo, todo um trabalho que as feministas sempre fizeram, e através com muito sacrifício, muitas morreram para conquistar o que nós temos hoje. Nós usufruímos dos benefícios graças às feministas, às mulheres que lutaram por nós, morreram por nós, sofreram por nós, Se não fossem elas, nós não teríamos direito a voto, a estudar, direito ao nosso corpo, direito ao divórcio, A gente continuaria sendo um objeto e propriedade dos homens, como sempre foi. Então, a gente deve tudo às feministas. Sem dúvida, o movimento feminista, ele mudou a nossa vida. Se não fosse o movimento feminista, nós estaríamos na Idade da Pedra, tá? Nós não teríamos direito a voto, a estudo, ao direito de mandar no nosso corpo, Pelo menos, mais ou menos, porque a gente não manda tanto, tá? A gente não manda tanto. Mas é aí que entra o movimento feminista. O movimento feminista luta para que a gente mande totalmente no nosso corpo, Não que o Estado mande. A gente mande como os homens mandam no corpo deles. Nada mais justo, Então eu vou falar hoje de um filme especial. Eu assisti muitas vezes e é um filme que tem artes marciais. Tem o jiu-jitsu já nos seus primórdios, tá? O jiu-jitsu aparece nesse filme nos seus primórdios e ele aparece sendo feito pelas mulheres, as sufragistas. Muito legal, muito legal. Você vê os primórdios, do jiu-jitsu, elas treinando, elas usando o jiu-jitsu, no movimento, em prol do movimento e para elas se defenderem. É muito legal, tá? Eu tô falando do filme As Sufragistas. Tá? É um filme muito especial, é um filme dirigido por mulher, é muito legal também isso, porque é um filme dirigido por uma mulher, ele foi escrito também com base num livro escrito por uma mulher,
E é um filme que tem as personagens, as protagonistas são mulheres, tá? São mulheres. Então vou falar desse filme, que ele é de 2015. Ele tem a diretora do filme é a Sarah Gavron, e ela se baseou no livro da Abby Morgan, tá? A Abby Morgan escreveu um livro sobre as sufragistas, e que realmente existiram, e existe um movimento forte que as mulheres fizeram para elas terem direito ao voto, né? Isso foi lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, tá? No Reino Unido. Então, mas as mulheres elas já brigavam para ter o direito ao voto desde 1700, tá? Elas já brigavam, né? Esse movimento surge no início do século XX, esse movimento, mas muitas mulheres já brigavam por terem direito ao voto, o direito a estudar, o direito a mandar nos seus corpos, né? Então elas já lutavam por isso, porque nem isso elas tinham, tá, gente? Então nós vamos falar desse filme um pouquinho, eu vou falar um pouquinho das personagens reais nas quais esse filme se baseou, tá? E eu vou falar um pouquinho de uma coisa que as pessoas ficam me perguntando, falam para eu falar um pouquinho sobre o que é o machismo, o que é o feminismo. Eu vou explicar para vocês com base nas leituras que eu fiz, com fundamentos, para vocês entenderem que não tem nada a ver feminismo com machismo, tá? Machismo é um comportamento, feminismo é um movimento social político das mulheres para conquistarem direitos iguais aos dos homens. Então, são coisas totalmente diferentes, tá? Não tem como. O machismo não é o oposto do feminismo, porque são coisas totalmente diferentes. Isso é ignorância. As pessoas são muito ignorantes e reproduzem ignorâncias, tá? O feminismo é um movimento, são movimentos que as mulheres fizeram durante a história para conquistarem direitos iguais. São movimentos. Machismo é um termo pejorativo que a gente usa para comportamentos de homens que se colocam como superiores às mulheres, tá? Então a gente chama de machismo. É um termo pejorativo, negativo, muito ruim, e é aquele homem que acha que a mulher é inferior aos homens. E aí, inferior em tudo, tá? Ele pode ser inferior fisicamente, intelectualmente, culturalmente. Ele ridiculariza a mulher. O homem machista, o comportamento machista, que também pode estar nas mulheres, porque eu já vi mulheres ridicularizando outras mulheres. Então, são mulheres machistas, né? É um comportamento machista. Então, o comportamento machista, o machismo, é quando a pessoa ridiculariza, diminui a mulher e coloca o homem como superior, tá? Então é isso. E aí você vai ver vários comportamentos que mostram isso. A pessoa pode nem falar que o homem é superior, mas ele tem vários comportamentos em que ele coloca a mulher como menor, ridiculariza a mulher, goza, faz fofoquinha em dojo, sabe? Sabe quando os homens se reúnem? Eu tive esse problema, né, no Aikido, né? Eles começaram a falar mal do meu dojo, do meu Aikido, né? Foram vários. Isso é um comportamento machista, né? Eles se reúnem para falar mal do seu Aikido, falar mal da performance de uma mulher, diminuir ela só porque ela tem uma performance diferente da deles, não tem como ser igual. A mulher sempre vai ter uma performance diferente. Aliás, de um homem para o outro, a performance vai ser diferente. Mas eles se reúnem para diminuir, né? Fazer fofoca, né? Que menospreze, que ofenda a mulher, que fale mal da mulher, tá? Tirar a mulher de dojo. Tirar a mulher de dojo é um comportamento misógino e machista. Preconceituoso. Extremamente preconceituoso você tirar uma mulher do dojo, tá? É um tratamento desigual, né? Então, são comportamentos que eu vivi em dojo de Aikido, vários. Então vocês veem que a mentalidade do Aikidoka é ruim. O problema deles é a mentalidade, tanto é que eles não conseguem se perceber como machistas. Porque o machismo dentro do Aikido, ele está naturalizado, tá? Nos senseis, nos Aikidokas, até nas mulheres. Ele se naturalizou, então eles não conseguem ver o machismo deles. Eles não conseguem, no Aikido não, eles não conseguem. Está enraizado, está tão enraizado e se normatizou tanto, eles são tão naturalmente machistas no Aikido, em todos os dojos, que eles falam que eles não são machistas, eles são machistas.
Não tem nem o que falar. Eu vivi situações de machismo em vários dojos de Aikido, de várias linhas, né? O sensei dá em cima da mulher, também é objetivar a mulher, porque o machismo, o comportamento machista, ele objetiva a mulher. Ele vai ver a mulher sempre como objeto sexual, tá? Então ele não vai respeitar a mulher como ser humano, né? Então, um sensei dar em cima de uma aluna é objetivar a mulher, é transformar a mulher como num objeto sexual, tá? E é não respeitar ela querer ou não, né? É isso. Então, são comportamentos altamente machistas, sem dúvida. Então, todos os senseis que eu tive são machistas, todos. E todos os senseis que eu entrevistei do Aikido são machistas, são insuportáveis. No Aikido, o machismo é insuportável e ele é normatizado. Eles não conseguem enxergar o próprio machismo. Eles não conseguem. Eles não fizeram a lição de casa do Aikido, que é trabalhar o autoconhecimento. Eles não fizeram a lição de casa. Os senseis de Aikido não fizeram a lição de casa. E eu tô falando de Shihan, de liderança, sétimo dan, oitavo dan, mil dan. Não adianta, né? E eles não vão evoluir, nunca. São assim, no Aikido você vai ter técnica, mas não no Aikido. Eles não conseguiram evoluir, né? Uma pessoa machista não consegue praticar o Aikido. Impossível, né? Nós vamos falar disso, tá, gente? Um filme que mostra, né, o início do século XX. Ele tá na Inglaterra. É Reino Unido, né? É o Reino Unido, tá? E ele mostra exatamente o movimento das mulheres, né, pelo direito ao voto. Não só o direito ao voto, mas o direito a estudar, a serem donas de seus corpos, né, tomarem decisões, não serem propriedades dos homens, como sempre foi. Então ele vai mostrar, mais ou menos, ele vai pegar, a diretora vai pegar essa época, tá? Os movimentos. E ele é centrado em 4 personagens, tá? São 4 personagens. Então tem a líder do grupo, ela é uma senhora rica, já é uma senhora rica. Tem uma mulher que trabalha numa lavanderia e sofre abusos do chefe, sofre abusos do marido, né? E ela também vai se centrar em outras mulheres que sofrem abusos, né, de todos os níveis, tá? Porque as mulheres não tinham direito nenhum, elas eram abusadas em todos os sentidos, nessa época, e sempre foram, né? Até que alcançaram os direitos, tá? Então, as 4 personagens desse filme são a Maud, a Emmeline. A Emmeline, ela tem como base uma personagem real, uma pessoa que existiu mesmo, a Emmeline, tá? Ela é baseada na Emmeline mesmo, que foi uma personagem que existiu, né? Ela tem como base a Emmeline real. Ela aparece no filme, mas ela é real, ela existiu, tá? Então, ela foi casada com um advogado, essa Emmeline, tô falando na realidade. Ela foi casada com um advogado envolvido também, né, com as questões feministas, né, com os direitos das mulheres. E ela ficou viúva com 40 anos e continuou no movimento, né? Inclusive, ela criou o movimento WSPU, que foi um movimento muito importante, né, das mulheres, as sufragistas, e era um movimento, esse grupo chamava União Social e Política das Mulheres, tá? E realmente as mulheres partiam para o ataque, tá? Então elas apedrejavam coisas, porque assim, elas perceberam que não adiantava ser um movimento pacífico mais, elas já vinham fazendo um movimento pacífico e nada mudava. Então elas resolveram chamar a atenção e elas realmente partiram para guerra, tá? Para guerra mesmo, né? Então esse movimento foi um movimento que criou transformações. Quando elas realmente partiram para o confronto, aí sim, né? Elas conseguiram o direito ao voto da mulher. Então foi graças a muitas mulheres que morreram por nós. A gente só vota e a gente só estuda e tem direitos porque outras mulheres morreram por nós, né? As feministas morreram por nós. Tá? Então, graças a Deus tem as feministas, né? Graças a elas nós podemos votar, estudar, né? Temos mais direito, temos proteções
porque senão nós estaríamos até hoje, como mostra o filme, apanhando, né? Não tem direito nenhum, você é um objeto mesmo, é um objeto. E o filme mostra isso, é muito triste, porque você vai vendo as mulheres são super maltratadas pelos homens, pelo poder, né? Pelos chefes, é uma coisa horrível, elas são abusadas, né? Abusadas em todos os sentidos, tá? E isso é visto como normal. Porque as mulheres não tinham direito nessa época, né? Então a Emeline, ela é baseada nessa mulher, tá? Então, o filme tem a Maldi, a Emeline, a Edith e a Violet. A Violet é a moça que trabalhava na lavanderia e sofria abusos do chefe, desde pequena, tá? Abusos sexuais, abuso, assédio, né? Todo tipo de abuso, tá? Ela larga a família, ela era casada, tinha filhos, e ela passa por uma situação muito difícil, porque ela vê o movimento, ela se envolve e ela começa a participar dos movimentos. Aí o marido dela castiga ela, tá? Deixa ela na rua, tira os filhos dela, né? É cruel, cruel mesmo. Porque os homens são bem, né? Cruel. Eles sempre quiseram, né? Ter um poder sobre as mulheres. Então, quando eles veem que as mulheres estão conseguindo direitos, eles reagem, eles não são bonzinhos, né? E nesse filme você vai ver como os homens são cruéis, cruéis mesmo. Eles acham bom que a mulher não tenha direitos e dependa deles. Porque aí sim eles abusam, né? E tratam elas como objetos, tá? O homem nunca foi bom para as mulheres, nunca foi. Nunca foi, tá? A gente precisa parar de ter essa visão idealizada dos homens, tá? Eles não são bonzinhos. Eles inclusive, se beneficiam com o patriarcado. Porque o que que acontece? A situação da mulher é assim por causa do patriarcado. A gente vive numa sociedade patriarcal, tá? Então, a sociedade patriarcal é quando tem o homem no centro. O homem é o poder. É ao contrário do matriarcado. Então, enquanto a sociedade continuar assim, a gente vai ter problemas. A gente sempre vai ter problemas, né? Porque a mentalidade patriarcal e a sociedade é patriarcal, tá? Então, é muito legal esse filme porque vai mostrar a Emeline, então, ela era uma mulher de classe média, com estudo, né? Ficou viúva e se envolveu. Ela fazia greve de fome, né? Porque quando elas faziam greve de fome, elas conseguiam visibilidade, a imprensa. Então elas conseguiam coisas. Né? Então elas faziam greve de fome, elas eram presas, apanhavam. Né? Era uma coisa sofrida mesmo. Elas realmente deram sangue. Realmente elas deram sangue e conseguiram. Né? Conseguiram. E aí depois a gente tem a Edith. A Edith ela também vai se basear, né, em duas mulheres da época. A Edith foi inspirada em duas mulheres da época, né? A Edith Neal e a Edith Margaret, que eram do movimento WSPU, tá? E é muito interessante, porque a Edith Margaret é aquela conhecida pelo jiu-jitsu. A Edith Margaret, que é uma das personagens que tem no filme, ela lutava jiu-jitsu. Ela se tornou mestre em jiu-jitsu e em defesa pessoal. Tanto que ela era conhecida como a sufragista boca na bota, faca na bota, tá? Porque ela batia mesmo. E você vê no filme, ela bate mesmo. Ela desce a mão nos policiais, tá? Ela desce e ela começa a ensinar para as outras sufragistas, as outras colegas, o jiu-jitsu, para elas se defenderem, porque elas precisavam usar para se defenderem, né? Então é bem legal o filme, mostra essa parte. Elas dominavam arte marcial, elas sabiam arte marcial, tá? E aí ela se tornou, ela era tão conhecida, né? Pelo jiu-jitsu e tal, que ela era conhecida como sufragitsu, tá? Porque ela era muito conhecida, né? Pelo jiu-jitsu, pelas artes marciais, né? Defesa pessoal. Então é um filme muito bonito, você vai ver algumas cenas, tem cenas assim, tem uma cena que é baseada em fatos reais, que elas vão a um evento, né, da elite, que vai ter lá uma pessoa muito influente, e elas precisam chamar atenção para o movimento. O que uma delas faz? Se joga na frente dos cavalos, é uma corrida de cavalos, né? Elas vão a uma corrida de cavalos para chamar a atenção das lideranças, né? Das pessoas ricas, né? As lideranças, a elite que estava no poder, tá? Porque elas queriam direito ao voto, né? Direito à educação, né? E aí elas vão, mas elas não conseguem, elas têm uma faixa que elas querem que a imprensa veja a faixa, que as pessoas vejam a faixa.
Elas não conseguem. Aí sabe o que que uma faz? Se joga na frente dos cavalos. Ela morre, ela morre. Mas aí o pessoal vê. Aí o pessoal vê o movimento, né? Vê o movimento. Isso foi muito divulgado, saiu em tudo quanto é jornal, a morte dessa moça. É muito triste. Então, a gente deve muito às feministas, muito, muito mesmo. Elas deram sangue, elas morreram e foi graças a elas que a gente vota, a gente estuda, pode estudar, a gente tem direito ao estudo porque a gente não tinha, a gente tem um pouquinho mais de liberdade e tem direitos. Se não fossem elas, elas morreram, né? Para que a gente pudesse ter isso, tá? Então a gente deve muito a elas, muito mesmo, né? Ainda bem que existem as feministas, tá? E aí eu vou falar, então, como a gente está falando disso, eu vou falar do machismo. O machismo, porque a gente está falando disso, tá? Eu vou explicar um pouquinho. O machismo é um termo mais amplo e ele é um conceito filosófico social, tá? O machismo. O machismo, ele é essa ideia de que a mulher é inferior ao homem. Então, em qualquer esfera, cultural, intelectual, artes marciais, social, o machismo, ele é todo pensamento, postura, comportamento, frase que coloca a mulher como inferior. Piadinhas sobre a mulher, que denigre a mulher, piadinhas, né? Texto, posts em redes sociais. Eu já tive problema, inclusive num grupo de artes marciais, tá? Num grupo de capinha, isso, uma gente podre, horrorosa, bem baixa mesmo. Eles fizeram um texto tentando me ridicularizar, né? Eles são ridículos, né? Não conseguem ser gente, né? Não dá para chamar isso de gente, né? Então, eles fizeram. Então, isso é um comportamento machista, e não só machista, é misógino, porque a misoginia, ela mostra, são comportamentos de ódio à mulher. E uma pessoa que faz um post, né, ridicularizando uma mulher, é muito mais que machista. Ele tem ódio da mulher, né? Eles ficaram com raiva porque eu falei mal deles, né? Eu falei mal deles mesmo, é um grupo, um lixo de grupo. E assim, gente que eu conheço que tiver nesse grupo, eu limei. Não tenho relacionamento, né? Eu acho que um grupo de artes marciais que não respeita uma mulher não merece respeito. Não merece, né? Então, sinceramente, é um lixo. É um lixo e as pessoas que estão lá também são, tá? Então, é misoginia. Então, você fazer posts, né, denegrindo, fazendo, né, fake news, né? Tive problema com o pessoal do Ninjutsu também. Fizeram um texto lá, falando mal de mim, falando que eu não tenho estudo, que eu não tenho formação. Fiz um BO contra eles, né? Porque eu tenho formação. Então, e assim, o pior é que eles são tão manés que eles aparecem, né, divulgando o texto. Então, é esse tipo de coisa. Esse tipo de comportamento é, além de machista, criminoso e misógino, né? É crime isso, é discriminação. Então, são comportamentos assim. Nas artes marciais você vai ver vários comportamentos assim, né? Toda hora, né? Fizeram uma pesquisa no Brasil, um estudo, e demonstrou que 99% do cotidiano brasileiro tem machismo. 99%. Eu acho que é mais, hein? 99%. Segundo esse estudo, que é do IPEA, segundo esse estudo, os homens mais machistas e o machismo mais forte está no Nordeste e no Centro-Oeste. São as regiões mais machistas. Nessas regiões, o machismo ele é muito forte, ele é naturalizado, é muito forte, tá? É muito forte, faz parte do cotidiano deles, tá? Então, no Nordeste e no Centro-Oeste, o machismo é mais forte, né? Geralmente, quanto mais atrasada a região, o país, as pessoas, mais machistas elas são, tá? Tem a ver, né? Porque o machismo é um atraso, né? É gente ignorante, né? Gente que muitas vezes não tem formação, né? Ou tem formação, mas não tem bagagem, tá? Não tem um grau de civilidade. Então, quanto mais atrasada a região e a pessoa, mais machista ela é, tá? Então, a gente vai ver isso. Então, é um conjunto, machismo, ele é um conjunto, né, de conceitos negativos e pejorativos que a gente fala de um comportamento, de uma pessoa, de um grupo, tá? É isso. Então, não tem como o machismo ser o oposto do feminismo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O machismo são conceitos, são comportamentos, não é um movimento. O machismo não é um movimento. O feminismo é um movimento,
tá? É um movimento histórico, social das mulheres por direitos iguais nas várias esferas da vida, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então quem compara uma coisa com a outra é ignorante, ele tem que ler, tem que estudar. Realmente ele é ignorante, tá? Bom, a primeira cientista, a primeira pessoa a usar o termo machista, né, e definir o comportamento de homens que diminuem mulheres, ridicularizam mulheres, como um comportamento machista, é uma cientista chamada Evelyn Stevens, tá? Então ela foi a primeira a definir esse termo, machismo, né? Para comportamentos pejorativos, negativos e que colocam a mulher como inferior ao homem, tá? Então, é isso. Agora, existem várias expressões, né, no nosso dia a dia, que são machistas e a gente usa, tá? Infelizmente existem. Eu vou falar algumas, porque são expressões que ridicularizam a mulher, tá? Então a gente tem que entender que elas são negativas. Bom, uma delas é mal amada. Mal amada é uma expressão negativa, machista e pejorativa. Por quê? Porque quando um homem chama uma mulher de mal amada, ele está querendo dizer que ela é mal amada porque ela não tem um homem ao lado. E isso é uma maneira de ridicularizar, inferiorizar a mulher. É como se a mulher sempre precisasse de um homem do lado para ela estar feliz, para ela se sentir amada, né? Então, isso subestima a mulher, subestima. Então, é uma expressão altamente machista. E realmente, as pessoas que falam isso pra mim são machistas mesmo. Eu sempre percebi, eles que são mal amados, né, geralmente, porque eles acham que eles estão, né? Então, outra coisa, né, você falar que uma mulher provocou o cara porque ela tá usando roupa curta, porque ela tá dançando. Isso também é um comportamento machista e ignorante, porque a mulher é livre para usar o que ela quiser, e isso não dá o direito ao homem de querer fazer qualquer coisa, tá? Não dá. Ela tem direito a usar o que ela quer. Porque o homem também tem, né? O homem usa, o homem sai sem camisa. E por isso as mulheres atacam? Não. Então as mulheres têm direito de usarem o que querem. Irem aonde quiserem, se divertirem. Elas não, isso implica em o homem respeitar. Ele tem que respeitar, tá? Então, essa colocação de que a mulher está provocando porque está usando roupa curta é altamente machista, não é só machista. Ela é criminosa, porque isso estimula a agressão às mulheres, tá? É criminosa. Tá? Se um homem falar isso, fuja dele. Deus me livre. Deus me livre que ele é o atraso do atraso. Deus me livre. É melhor fugir, tá? Então, como eu falei, o feminismo é a luta pela emancipação e para que a mulher iguale os direitos dela com os do homem, tá? Então, são movimentos sociais vários que ocorreram durante a história e que a gente chama de feminismo. São movimentos que as mulheres fizeram para terem direitos iguais aos dos homens, tá? Então, são movimentos sociais e políticos, filosóficos também, tá? Esse termo, feminismo, ele já existia no século XIX na Inglaterra, tá? Ele já existia antes, já era usado para os movimentos, mas ele pegou força realmente no século XIX com as sufragistas, que são essas mulheres desse filme, tá? Esse termo ele ganhou muita força e muita divulgação no século XIX, que foi quando teve a Revolução Industrial e que as mulheres sofriam muito nas indústrias, elas eram exploradas, abusadas, então elas se revoltaram e começaram a fazer um movimento por direitos no trabalho, né? Por direitos ao voto, né? Para poderem estudar, terem direitos aos seus corpos, tá? Então, é por isso que esse termo ganhou muita força no século XIX, com as sufragistas na Inglaterra, durante o pós-revolução industrial, tá? Então, gente, eu acho que a gente tem que ler, a gente tem que estudar, entender, para não sair falando besteira, reproduzindo besteiras e ignorâncias, tá? Essa semana, né, nós tivemos esse problema aí, e até escrevi um texto sobre esse indivíduo que joga futebol, jogo e está envolvido, né, com esse estupro coletivo, uma coisa horrível. Deus me livre. Esse homem, eu não posso chamar isso de homem, tá? Uma pessoa que violenta outra, que estupra outra, não é homem, não é ser humano,
tá? Acho que nem monstro dá pra ser, tá? Nem monstro dá pra ser. Ele andou falando um monte de bobagem, porque eu acho que ele não sabe nem assinar o nome direito, tá? Ele é um ignorante, totalmente ignorante, coitado. É um mau exemplo, é um mau exemplo, infelizmente. É mais um mau exemplo no futebol, né? Eu odeio futebol, eu não assisto futebol, eu não gosto do Pelé, eu não suporto, não gosto de gente do futebol. Eles são péssimos exemplos, tá? Tirando o Casagrande até que é legal. Casagrande até que eu gosto, né? Mas o resto, tô fora, não gosto deles. Eles só dão um mau exemplo, uma gente que não sabe se comportar, não tem educação. Acho que eles não sabem nem assinar o nome, tá? Ele andou falando bobagem sobre o feminismo, porque ele é ignorante. Ele não sabe nem assinar o nome. Não dá, acho que não sabe, né? Ele andou falando que as feministas não são mulheres, tá? Ele é um idiota, ignorante, tá? Porque é o seguinte, eu sou feminista e sou mulher. Todas as mulheres feministas são mulheres, né? Eu sei o que ele quis dizer. Ele quis dizer que as feministas são homossexuais. Nem todas são, tá? Já me perguntaram isso nas artes marciais, né? Me perguntaram se eu era, que eu sou feminista, se eu sou homossexual. Não, eu sou heterossexual, tá? E eu sou muito feminina, né? Então não tem a ver. Eu faço depilação também, tá, gente? Tá? Eu me cuido, né? Eu sou bonita, eu sou bem amada, tá? Então, eu acho que tem algum problema, né? Eu me acho bonita, eu acho que eu sou bonita, né? Então, eu acho que tem algum problema, né? Com as pessoas, como elas definem o feminismo, tá? Então, não tenho nada contra a mulher que não depile. É o direito dela, o corpo é dela, tá? Mas falar que as feministas não depilam, não são mulheres, não gostam de homens, tem raiva de homens, isso é uma burrice, é uma ignorância. Não é verdade, isso não é. O movimento feminista é um movimento social, não tem nada a ver com ser mulher, não ser, entendeu? Gostar de mulher, não gostar de mulher, isso não tem nada a ver com o movimento feminista, tá? O movimento feminista é social, é histórico, é pela emancipação. A vida privada de uma mulher é dela, não tem nada a ver com o movimento feminista. Se ela gosta de homem, se ela gosta de mulher, o problema é dela, não tem nada a ver com o movimento. Então, é a ignorância, né? Um sujeito altamente ignorante. Não dá nem para levar em conta, né? Depois do que ele fez, não dá para levar em conta, né? Não dá. Então, gente, vocês, por favor, leiam. Leiam. Eu falei disso porque já várias pessoas nas artes marciais me perguntaram, né? Uma vez me perguntaram, você é feminista, como é que é? Você não gosta de homem? Não, eu sou heterossexual. Tá? Não é uma opção. Tá? A sexualidade não é uma opção. Você nasce. Você nasce gostando de homem, gostando de mulher. Tá? Não é você que escolhe. Tá? Porque essa é uma outra burrice. As pessoas falarem que é uma opção. Não é uma opção. Você nasce. Você nasce assim. Né? Tendo mais atração por homem ou por mulher. Né? Então, apesar dos homens estarem umas tranqueiras, infelizmente eu nasci com essa... né? Com esse interesse, infelizmente. Não sou eu, não é uma opção, né? Então, é isso, gente. Já expliquei, vamos parar de falar besteira, vamos ler, vamos estudar, vamos parar de reproduzir, vamos parar de espalhar fake news, tá? Gente machista, abre um pouco essa mente de vocês, pelo amor de Deus, né? A gente tá no século XXI, né? Não dá mais para ter homem topeira e homem da Idade Média, não dá mais. Nenhuma mulher quer ficar com um homem assim, Deus me livre. Hoje um cara, né, até um colega que fala comigo, ele falou assim, como é que é? Eu sou um homem macho, Deus me livre. Se um homem falar pra mim que ele é macho, eu não tô fora. Porque é uma coisa muito primitiva, é primário, né? Um homem falar isso, é negativo, entendeu? E as mulheres estão seletivas, tá? Então, se os homens não melhorarem, não evoluírem, eles vão ficar apatia, tá? Porque a mulher, ela é bem amada, ela não precisa de um homem para ser amada, tá? Então, gente, foi isso. Esse foi o nosso programa hoje. Reflitam, leiam e parem de reproduzir bobagens. Arrumem a cabeça de vocês. Senão vocês vão ficar apatia. Vão. Apatia não sei para quem vocês vão ficar putil. Bom, até a próxima, gente.